Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Do tema de hoje, né, pessoal? Já fui ali, fiz uma merenda, tomar um pouquinho de chá para rebater, tá, pessoal? E a gente vai continuar o nosso estudo. Qual foi o tema aí, pessoal? Que a gente falou aí na primeira parte. O que é a esperança espiritual? Então, o que é que a gente viu aí, pessoal, na primeira parte? O que é essa esperança espiritual? Ele fala: a esperança espiritual é uma crença confiante. Então, é aquela crença que você está tendo, né? Confiante em um futuro melhor, guiado por princípios espirituais, né? Que esses princípios espirituais é acreditando na promessa de Deus. Então, você tem um princípio espiritual de eticamente e moralmente, né? E fé em Deus, ou em um poder superior, ou no seu propósito maior na vida. Então, quando você entra no seu propósito maior. Então, essa esperança que vai guiar você para a fé em Deus e o seu propósito de vida, para você fazer aqui. Então, não pode ficar sem crença, fé em Deus, pessoal. A gente aqui não pode, tá? Esses falam, eu não creio em nada, eu não creio. Não existe isso, tá? Não existe isso, tá? É engano aí. Aí ele fala, é mais do que um desejo passageiro, é uma força motriz que sustenta e inspira a pessoa, especialmente no momento difícil. Então, no momento difícil, você vai ver. Quando a pessoa está ali no momento, ela vai buscar Deus, né? Pode ser uma doença, uma dificuldade na vida. Então, oh Deus, oh me ajude. Aí ela vai buscar na dificuldade, tá? E ela vai agir em busca do seu objetivo espiritual. Então, essa esperança é para dar uma força, é algo que transcende essa materialidade, tá, pessoal? E vem de Deus isso, tá? Para sustentar nossa alma. E como é que é? Aí eu coloquei a pergunta: e por que temos que desenvolver essa virtude da alma? Porque é uma coisa que está na nossa alma divina e a gente tem que desenvolver essa esperança. A gente foi feito para viver aqui com esperança, com fé e com amor, pessoal. A gente não pode sair disso, porque senão a gente se perde aqui, né? E o inimigo quer isso, tá? Quer matar sua fé, tirar sua esperança e tirar você da vibração do amor de Deus. Pronto, ele matou, pegou os três de uma cajadada só, tá? Então ele quer matar sua fé. E ele faz isso como? Através de palavras também. Por isso que ele embaralhou, colocar engano. Então, usa os falsos profetas para desviar você, para você cair no vídeo que eu falei ontem, decepção espiritual. Lembra o vídeo de ontem? Vocês gostaram aí que eu vi agora aqui no meu canal. Muita visualização, tá? Comentário também. A decepção espiritual. E também vi aí que, nossa, aumentou os inscritos aí no meu canal, tá? De uma noite por dia aumentou gente aí. Então, o que é que significa isso? Que a nossa esperança, tá, pessoal? Nosso objetivo vai buscar esse objetivo espiritual que transcende essa matéria. Então, essa esperança, a gente que é espiritual, nossa esperança não está posta em nada aqui, tá? Vai além do que isso, tá? Aí o que mais, pessoal? Aí a segunda parte, né? A gente parou aqui. Ele fala, a segunda parte. Em nossa jornada espiritual, encontramos três virtudes fundamentais que nos conecta diretamente com Deus: fé, esperança e amor, né? Caridade, né? Ele fala caridade, mas é amor. Depois de compreendermos a fé,
como alicerce da nossa vida espiritual, chegamos agora à esperança, uma virtude igualmente essencial que ilumina nosso caminho rumo ao céu. Então, a gente, depois da fé, vem a esperança, aí depois a gente vai vibrar no amor de Deus. Sem isso, não temos base, não temos nada, tá? A gente está vivendo aqui pelo que o desejo do nosso ego, pelas coisas terrenas, tá? Se você não ter, pronto, acabou minha vida, ai meu Deus. Teve muita gente aí que usou a fé na hora que a pandemia tirou tudo. Teve outras aí que perdeu tudo aí, pessoal, caiu prostrado aí. Até hoje aí tá tentando se levantar aí. Porque o baque que sofreu Por quê? Porque ela tem que ter essa fé dentro dela. Não esperar só coisas aqui dessa matéria, tá, pessoal? Aí ele fala, segundo a esperança, nos permite aguardar com firmeza a confiança, a bem-aventurança eterna. Esta espera não é passiva, então. Essa espera não é passiva, não é você parado, tá? Mas ativa e fundamentada na bondade, onipotência divina. Então, sempre a nossa atividade vai ser pautada no bem, na bondade, né? Na onipotência divina, em Deus, né? Confiamos não em nossa própria força, não é na nossa própria, não é como é prefeito, não é nessas coisas, mas na fidelidade de Deus que nunca falha em sua promessa. Então, aquele que é espiritual, pessoal, ele não vai confiar na própria força dele, ele confia na promessa, na fidelidade de Deus. Tá? Quem é espiritual, quem não é espiritual, não vai crer em nada disso. Tá? Aí ele fala, a virtude da esperança é um dom precioso. Porque a esperança é uma virtude que está na alma, né? Que nos orienta para o nosso verdadeiro destino, a união com Deus. Então, a gente precisa de fé, esperança e amor para nos unir. Então, são frequência, pessoal. Tudo isso é frequência. Fé é frequência, esperança é uma frequência, é uma luz, e o amor é uma vibração, é uma frequência. Você entende? Senão a gente não se une a Deus. E onde é que está Deus, irmão Samuel? Você vai encontrar aí nessas paredes aí que se chama igreja. Você fica pensando que ela está aí nessa parede aí chamada igreja aí, né? Que construíram. É o que colocam, os religiosos colocam na sua cabeça. E você sai doido para lá. É isso que está acontecendo. Mas Deus está em você, só você é como uma frequência, só você não está em outra frequência. Então, você tem que melhorar. Então, é um desenvolvimento, um trabalho para você entrar nessa união com Deus. Ele fala, fundamentada na bondade, onipotência divina. Então, está pautada a frequência na divindade, na bondade aí, o bem que você faz, porque você cria uma frequência. E Deus é o Deus que faz o bem, pessoal. Ela nos fortalece para a jornada, nos consola na tribulação, então, a esperança, né? E nos mantém firme no caminho da salvação. Então, sem esperança, você não se mantém firme no caminho da salvação. O caminho que é Cristo, né? Você desvia. Por isso que não pode deixar morrer a fé, a esperança e o amor no nosso coração. Não pode, tá, pessoal? O que mais, pessoal? A pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa esperança espiritual, pessoal? Ou não? Não fala não, irmão Samuel.
Se a Bíblia não falar, pelo amor de Deus, pessoal, é melhor fazer igual o outro, né? Que queimou a Bíblia. Aí você viu que ele queimou a Bíblia, o que é que aconteceu com ele, né? Não faça uma coisa dessa, tá? Aí ele fala, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço o plano que tenho para você, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então, Deus fez um plano para dar a você a esperança e um futuro, pessoal. Agora, como é que você não vai ter essa esperança? Aquele que é espiritual, ele tem que ter esperança na promessa de vida eterna, ele tem que ter esperança num futuro melhor que Deus está preparando para ele. E trabalhar para isso, trabalhar para que as pessoas entrem nessa frequência. Entenda, pessoal, o que a Bíblia está querendo passar, tá? Aí o que mais? Salmo 42:11. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus. Então, a gente tem que pôr a nossa esperança em Deus, em Deus, em Deus. Não é em prefeito, não é em coisa que você vê aqui. Isso vai passar. Em Deus você está seguro. Aquele que é espiritual, tá? Quem não é, vai colocar esperança aí em qualquer outra coisa. Ah, o que mais? Eu tenho que chamar a atenção para que a pessoa acorde, tá, pessoal? Tem muitos religiosos dormindo. Aí ele fala, Salmo 146, versículo 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. A esperança tem que estar em Deus, né? Parece que até uma música, né? Minha esperança está em Deus. Aí os evangélicos cantam aí. Então, tem que estar em Deus, pessoal. Tá? O que mais? Vamos lá. Romanos 15, versículo 13. Que o Deus da esperança, o próprio Deus é o Deus da esperança, pessoal. Meu Deus, você entende como que a palavra é clara, pessoal? Não sei porque que esses evangélicos, essas pessoas religiosas não entendem. Que o Deus da esperança encha de toda alegria, paz, por sua confiança nele. Então, se você está pondo a confiança nele, né? Para que você transborde de esperança. Então, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, você vai transbordar essa esperança. Então, as pessoas vão começar a ter esperança. Nossa, pessoal, eu agradeço, tá? Pelo o Espírito de Deus está me usando, está transbordando, e eu estou levando essa esperança para muitas pessoas. Muitas pessoas já iam desistir, pessoal. Tava fraca, tava aí nos meios religiosos. Ai, meu Deus. Ai, irmão Samuel. Ai, eu tô caindo das pernas. Ai. Não tava aí, tá? E com a ajuda de Deus, tá? Agora, já pensou? Eu com minha crença limitante, eu não venho gravar esses vídeos, o que que aconteceria com essas pessoas? Deus estava querendo, precisando de mim como um, um instrumento da espiritualidade, para ele trazer esperança no coração dessas pessoas. Graças a Deus, tá, pessoal? Eu agradeço a ele, tá? Se ele também não me desperta aí, tá? Eu ia estar mal aí, já eu estaria mal aí, tá? Você viu ontem que eu contei, né? A minha decepção, as coisas que eu passei, tá? No meio religioso, tá?
Aí ele fala, Efésios 1:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele o chamou, a riqueza da glória da herança dele no santo. Então, Deus despertou a nossa consciência, nos chamou. Então, como é que a gente foi chamado? Quando há um despertar da consciência. Então, quando você desperta a consciência, você nasce do Espírito, você se alistou no exército de Cristo. Aí, o que? Você é um soldado espiritual. E você vai combater contra quem? Contra aqueles que estão contra o que Cristo quer estabelecer. Então, você é um alvo, por isso que você é um alvo do ataque do maligno. Tá? Fogo nele, para derrubar você. Então, pede ajuda, né? Você tem que colocar o capacete da salvação, a armadura de Deus, tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na mão, e ir batalhando e vencendo, porque Deus está com você. E ele vai enviar um anjo para nos livrar de todo o mal. Então, você vai ter que despertar. Esse despertar o quê? É abrir os olhos do coração. Mas, irmão Samuel, o coração tem olho? Você entende? O coração é o olho da alma, é o espiritual. Então, é o que os espiritualistas falam que é o terceiro olho. É uma visão espiritual. Para que você seja iluminado. Você perceba e conheça a esperança que Deus está preparando para você. Entende, pessoal? Tem que ser aberto. Então, é o despertar aí da espiritual que você tem que ter. Aí o que mais? Romanos 5, versículo 1 e 2. Aqui, pessoal, aqui você vai aprender e é coisa que não é ensinada. É por isso que esses irmãos aí, mesmo os líderes proibindo ele de assistir meu vídeo, eles estão assistindo na Cocó. Eu fiquei sabendo que tem pessoas assistindo meu vídeo aí, parecendo que é vídeo proibido, né? Vídeo de sexo, fica escondido, né? Assistir. Meu Deus, pelo amor de Deus, que besteira, né? Mas por que tá assistindo escondido, pessoal? Tá? Parecendo que é uma coisa proibida assistir no meu vídeo, tá? Mas eu entendo, tá? Porque vocês ainda estão atrelado aí o pastor ao grupo lá, tá? E ele tava proibindo, né? Pelas coisas que eu falo aqui, tá certo? Aí ele fala, Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de que obtivemos acesso pela fé, através de Cristo, né? E esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, é aonde a gente entrou para nos gloriar nessa esperança de vida eterna através de Jesus Cristo. É nisso aí que nos gloriamos, é a nossa força. Tá? Ao que mais? 1 Timóteo 4:10. Se trabalhamos e lutamos, porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo. Então, Deus vivo, não no Deus morto, tá? A nossa esperança está aí no Deus vivo, o Salvador de todo homem. Então, Deus é o Salvador de todo homem, especialmente. Então, tem algo especial. Aí, ó. Você é especial. Eu sou especial. Né? Tem esse daqui. Eu sou especial. Eu sou de Deus. Não entre assim, tá, pessoal? Você vai cair aí dessa cadeira de especial, tá? Não faça isso, tá? Mas Deus, como é que se diz? Salvador de todo homem, especialmente do que crê. Então, daquele que crê em Deus e na sua promessa, você tem essa esperança no seu coração.
aquele que é espiritual, né? Então, não é possível, pessoal, uma pessoa espiritual aí lamentando aí coisas aí, tá? Não é possível. Aqui no meu canal, o que eu estou ensinando algo muito além, algo muito forte, que a gente vai superar essas coisas aqui terrenas, essas dificuldades que a gente enfrenta, tá? Aqui você vai chorar junto com os falsos profetas aí. Na igreja você vai ficar, mas aqui você vai ter que ter uma fé que vai superar todas essas coisas. O que mais? 1 Timóteo 6:17. Vamos ler. Ordene aos que são ricos no presente mundo e não seja arrogante. Então, não pode. Sou especial, você sabe que eu sou? Eu tenho não sei quantos aí, cabeça de boi, tá? Que arrogância, né, pessoal? Tá pensando que é dele, tudo aquilo é dele, né? Meu Deus. Então, não faça isso, tá? Você pode ser ter aí alguma coisa, tá? Mas não é seu, é da espiritualidade. E Deus lhe deu para você administrar. Para quê? Não seja arrogante, nem ponha a sua esperança na incerteza da riqueza. Então, não coloque a sua esperança aí, mas em Deus. Olha o que o apóstolo está ensinando a Timóteo, para ensinar os ricos. Em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa santificação. Então, Deus é que está provendo para a gente ricamente, né? Em tudo, ricamente para a nossa santificação. É Deus é que está provendo. Então, se Deus lhe dê, então, faça boas obras com isso, tá? Que você vai encher sua como é carteira, sua bolsa espiritual de boas obras. É o que eu estou tentando fazer, tá? Com toda a dificuldade para que a minha riqueza esteja aí preparada para mim. Porque aqui essa não é a riqueza verdadeira, tá? Ao que mais? Hebreus 10:23. Apeguemos-nos com firmeza à esperança. Então, você tem que se apegar ao que, pessoal? A esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, temos que nos apegarmos com firmeza a essa esperança, que é a esperança de vida eterna. Pois esse que prometeu, Deus, ele é fiel. Ele é fiel. Não, ele falou, não tem como voltar. Vai acontecer, tá? O que mais? 1 Pedro 3,15. Antes santifique Cristo como Senhor em seu coração. Esteja sempre preparado para responder qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em você. Então, se você tem a esperança, você tem que colocar Cristo como Senhor, está preparado para responder. Se a pessoa quer esperança, quer entrar na frequência de Cristo, ela quer entrar na promessa de Cristo, então, se responder para ela entrar. É isso que a gente tem que fazer, preparar as pessoas para entrar nessa esperança, uma esperança que transcende tempo e espaço. Aqui você vai saber a verdade, tá, pessoal? Se eu não estão ensinando a você isso lá, mas aqui você vai saber. Aí ele fala, 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. Então, para que ele está regenerando a gente? Para essa esperança vida, a esperança de vida, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, ele mostrou para a gente que prometeu que a gente vai ser
ressuscitado com um corpo glorioso igual o de Cristo. É coisa muito grande, pessoal. Agora, é para a gente ficar lamentando essas coisas aqui dessa realidade? Isso aqui não é nada, é uma ilusão da sua consciência. E vocês aí, atrelar dessas coisas, tá? Aqui eu vou dar uma injeção, uma dosagem muito forte. Eu não sei como é que vai ficar a sua consciência, tá? Mas espero que aquele que tiver fraco, ele comece a ter força para poder caminhar na fé dele, tá? Aí o que mais? Tito 3, versículo 7. E ele o fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seu herdeiro, tendo a esperança da vida eterna. Da vida eterna. A esperança de vida eterna. Isso não é brincadeira, pessoal. Então a gente tem que usar toda a frequência para nos beneficiar, para a gente fazer a passagem, pessoal. A gente usar toda a energia, toda a frequência boa do bem, fazer entrar nessa frequência para a gente ir para essa vida eterna. Isso não é brincadeira, isso não é qualquer coisa que vai fazer a gente parar aqui. Pelo amor de Deus, pessoal, isso é muito sério, tá? Então, Deus fez, né? Com que a gente fosse justificado pela graça de Cristo. Nos tornemos seus herdeiros, então, para que a gente se tornasse herdeiro de Deus, tendo a esperança da vida eterna. Tá? E a gente precisa estar nessa frequência da graça de Cristo, porque aí a gente vai receber essa esperança de vida. E agora tem uns aí, ai, a minha vida, ai, por causa de coisa que, ai, eu tô sem emprego, irmão Samuel, ai, eu fiquei doente, eu tô... É isso que vai fazer a gente parar de trabalhar a nossa espiritualidade, trabalhar para as coisas do mundo vindouro, pessoal. É isso? É essas coisas terrenas que vai passar? Eu não entendo, tá? Isso aqui, esse tipo de cabeça vai ter que ficar lá com os falsos profetas. Aqui não, tá, pessoal? Aqui você vai ter que ter uma fé além disso, dessas coisas. Principalmente da Matrix aí, né? Aí ele fala, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 14. Irmãos, não queremos que você seja ignorante quanto aos que dormem, porque não se entristeça com os outros, que não têm esperança. Então, as outras pessoas que não têm esperança, elas se entristecem com aquele que morre. Ai, meu Deus! Ai, oh, meu pai! Não é assim, pessoal. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que dormiram. Então, aqueles que desencarnaram, né, pessoal? Não é um sono, porque essa palavra dormir, a pessoa pensa que está. Não é assim, tá, pessoal? Porque ela entende de sono, é assim, não. Eles estão no lugar reservado espiritual. Para quando Cristo ressurgir aqui nessa realidade, eles vão ressurgir junto com o corpo igual de Cristo glorificado, tá? Aí ele fala Romanos 8, 24 e 25. Vamos ler. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Então, se você coloca uma esperança naquilo que você está vendo, não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos aí o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Então, é coisas que a gente não está vendo. Então, essa esperança a gente não está vendo, mas a gente está crendo, tá? Estamos esperando, estamos trabalhando ativamente para o bem,
espírito, estamos movimentando a energia do bem, estamos usando todo tipo de energia para fazer o bem aqui, tanto para a gente como para com o próximo. Tá? Eu espero que essa dosagem de injeção que eu estou dando em você comece a dar vida, esses que estão mortos aí, comece a ressuscitar, tá? O que mais? Romanos 12:12. Alegre-se na esperança. Se alegre na esperança da vida eterna. Seja paciente na tribulação, persevere na oração. Então, tá passando por um momento de tribulação difícil, seja paciente, pessoal. Vai passar. Teve muitas coisas que eu já passei, tá? Foi atribulado, mas já passou, pessoal. A gente tem que perseverar em oração, na frequência, tá? Eu quase passei por ano, quase eu perco a fé, a espiritualidade, mas Deus não deixa, tá? Aquele que é da espiritualidade é justo, ele não vai deixar cair. Tira o cara do corpo, faz alguma coisa, acontece, sai um EQM, você sai do corpo, então ele mostra, o anjo aparece para você, mas você não vai cair. Acorda para acordar você, tá? Você tá dormindo aí na matrica, acorda, Samuel, acorda. Então, foi assim, tá? O que mais? Romanos 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona. Por quê? Deus derramou seu amor em nosso coração, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, através do Espírito Santo, a gente for trabalhando nessa frequência, a esperança não vai decepcionar a gente. A gente sabe o que tem crendo. Então, e esperando essa promessa desse Deus vivo, não Deus morto, tá? Porque o Deus é o Deus de vivo e não de morto. Então, você precisa estar vivo, tá? Por isso que eu estou dando uma injeção aqui para ver se ressuscita vocês aí, tá? O que mais? 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Este três maior, mas o maior desses três é o amor. Então, por quê? Porque quando a gente trabalha a nossa fé e a esperança, a gente vai vibrar nesse que é o maior, o amor. A gente vai começar a vibrar aqui no amor. Para o quê? Porque essa vibração para fazer o bem, para fazer as boas obras. Por isso que ele é maior, tá? Mas a gente tem que ter os três, tá? Fé, a gente não pode perder a fé em Deus, a esperança, tá? Que é essa luz para dar força para mesmo diante da tribulação a gente não caia, e o amor, a vibração das boas obras que a gente está crendo. O que mais? Hebreus 10:23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, vamos reter firme a confissão dessa nossa esperança de vida eterna. Vamos reter isso. Porque aquele que prometeu, quem prometeu? Deus, tá, pessoal? Ele é fiel. Ele não está mentindo. Tá? O que mais? Efésios 4:4. Há um só corpo, um só espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então, você foi chamado para um corpo, uma igreja, só tem um espírito que está guiando essa igreja, também foi chamado uma só esperança. Então, só existe uma esperança da vossa vocação, que você vai ser vocacionado para a vida eterna. Não tem o que fazer, pessoal, tá? Tá claro aqui que os apóstolos estavam passando uma esperança além disso aqui. Aí ele fala, Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, em vós, esperança da glória.
Então, se Cristo está em vós, pessoal, Cristo está no seu coração. Você recebeu a Cristo, então você tem a esperança da glória, tá? Esperança de vida eterna. Mas se você não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, você está em perigo. Você tem que ter esse espírito de confiança, de fé em Cristo, para que ele esteja no seu coração. Que a riqueza da glória de Deus, tá, pessoal? É esse mistério entre o gentio que é Cristo. E é a esperança da glória, tá? Que a gente vai viver, né? Aí o que? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se vê. Então, é aquilo que a gente não está vendo. Essa é a fé que vai sustentar a esperança nessa promessa de vida eterna. Então, a gente não está vendo ainda a vida eterna, mas a gente está crendo. Hã? O que mais? Colossenses 1, versículo 4 e 5. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então, Paulo ouviu que os irmãos estavam crendo em Cristo Jesus. E do amor que tem para todos os santos. Por causa da esperança que está reservada a vocês no céu. Então, por que esses irmãos estavam agindo assim com amor para todos os santos? Porque ele tinha, por causa da esperança que estava sendo reservada para eles. Então, a esperança de vida eterna. Então, ele estava se comportando com amor, amando os santos, fazendo o bem. E Paulo tinha ouvido falar da fé desses colossenses, tá? Ele fala a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade do evangelho. Então, eles ouviram essa esperança de vida eterna que está reservada a eles no céu, foi ouvindo a palavra da verdade do evangelho, é o qual a gente está ouvindo. Entende agora, pessoal? Entende que é uma coisa séria? Aí o que mais? 2 Coríntios 3, versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos-nos muita confiança. Então, quando a gente tem esperança, a gente mostra mais confiança para aqueles que não têm, tá, pessoal? Para que ele entre nessa frequência, tá? Que mais? Cadê? Salmo 5, verso 3. De manhã ouve, ó Senhor, o meu clamor. De manhã te apresenta a minha oração e aguardo com esperança. Então, temos que ter esperança. A gente ora, a gente medita, a gente, né, chora ali e aguarda com esperança essa promessa de Deus, tá? O socorro de Deus, né? Ok, Salmo, verso 9 e 18. Mas o pobre nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança do necessitado. Então, aqueles que é pobre, aqueles que são necessitados, aqueles que estão passando, não vai ser frustrado a esperança dele. Que Deus não vai frustrar isso para essas pessoas, tá? O que mais? Romanos 5, verso 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação. Sabemos que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, às vezes a gente passa para ter paciência e experiência. Então, é Deus trabalhando o nosso ser, tá? Mas a gente não gosta, tá, pessoal? Porque é ruim passar pela dificuldade, tá? Ao que mais? Lucas 8,14. Aos que caíram entre o espinho, significa que houve, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pela muita ansiedade, pela riqueza
e pelo prazer dessa vida, e não consegue amadurecer. Então, aqueles que ouvem, né, a palavra de Cristo, né, palavra do Evangelho, é aquele que ouve, aqueles que caírem no espinho, é aquele que ouve e segue o seu caminho. Ele não busca seguir o caminho da espiritualidade. Então, ele é sufocado pelas muitas ansiedades da vida, né? Pela riqueza, vai começar a buscar riqueza, pelo prazer desta vida. Então, é aquele que ouve, mas não dá importância, começa a buscar coisas, tá? Dessa vida e começa a atrapalhar a caminhada dele. Então, ele cria o caminho dele e não segue o caminho de Cristo. O que é que acontece? E não consegue amadurecer. Então, esses ficam verde, ficam criança, não conseguem amadurecer espiritualmente, tá? Então, tá uma manga verde. Tá? Então, aí o que mais, pessoal? Lucas 21:34. Ele fala: tendo cuidado de vós mesmo, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado como consequência de libertinagem, da embriaguez e da ansiedade desta vida terrena. E para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha. Então, quando Cristo, né, aparecer, então, tenha cuidado de vós. Então, você tem que ter cuidado com a frequência, né? O coração. Então, não andar em libertinagem, embriaguez, não buscar coisa, ansiedade, preocupações dessa vida, tá? Vai atrapalhar a sua caminhada. E possa você ser que você esteja preocupado com muitas coisas, ansiedade dessa vida, e aí Cristo vai pegar você de surpresa. Então, Cristo vai ser como uma armadilha para você. Não pode, tá? A gente que é espiritual, a gente tem uma promessa, está esperando essa promessa. A gente tem que ficar atento às coisas, tá? A gente está vivendo aqui, está vivendo, a gente vai fazendo, mas não está despegado dessas coisas, tá? Sempre fazendo para nos manter aqui até esse dia que vinha acontecer. Era o que Cristo estava, como é que se diz? Aconselhando para aqueles. É o quê? 1 Coríntios 15, versículo 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos o mais miserável de todos os seres humanos. Então, se a gente só está com esperança das coisas aqui dessa vida, pessoal, essa tem que falar para os preteristas aí, tá? Que tá tirando a esperança. Cristo não vem mais, não. Já veio, já, tá? Então, tá tirando, então não tem mais esperança. Então, para que vocês estão fazendo igreja? Para que vocês estão fazendo pregação? Porque o negócio da pregação é a gente ter esperando essa promessa de vida eterna. Você entende, pessoal? Essas pessoas estão fazendo loucura, besteira e tirando até a fé, matando a fé, a esperança das pessoas. Então, ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas, somos o mais miserável de todos os seres humanos. Então, você é o miserável que se espera, só tem esperança nessa vida. Eu sinto muito, tá, pessoal? E tem muitas pessoas assim, tá? Por causa da pregação desses falsos profetas. O quê? 2 Timóteo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que recrutou para a guerra. Então, você sabe que a gente está na guerra, tá, pessoal? É uma guerra espiritual, porque a gente se tornou um ser espiritual. Como é que você se alista como soldado, pessoal? Né? Espiritual. Quando você desperta a consciência. Os espíritos malignos, eles sabem que você é uma ameaça. Por isso que
aquele que despertou verdadeiramente, ele é atacado, tá? Ele é atacado, às vezes, até já no ventre da mãe, tá? A vida daquele que é escolhido, ele já é atacado a vida dele toda. A minha vida, pessoal, foi de ataque de todos os lados, tá? Quem está me mantendo aqui, me sustentando, é essa espiritualidade, é esse Deus, tá? Para que eu faça isso que eu estou fazendo. Agora, se eu não fazer isso que eu estou fazendo, tá? Eu posso ser tirado, eu fui alistado, mas eu saio do meu serviço. E Deus vai preparar outro e colocar no lugar, tá? Então, a gente não pode se envolver com coisas dessa vida para se atrapalhar, tá? Porque a gente tem um objetivo de agradar aquele que recrutou para a guerra. A gente tem que estar preparado. O que mais? Efésios 1, 12 e 13. Como objetivo de que nós, o primeiro, esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Então, o objetivo da gente o primeiro passo é esperarmos em Cristo. Agora, essa esperança, esperar por Cristo, não é esperar, eu vou esperar aqui parado. Não, não é assim, pessoal. Você tem que movimentar as energias, tá? Se o Espírito de Deus, ele vai começar a movimentar para você trabalhar para essa esperança, esse mundo vindo. Não é assim, tá? Porque quando fala esperar, a pessoa pensa que é esperar. Eu vou esperar. Não vou fazer. Eu estou esperando em Cristo. Não é assim, tá, pessoal? Aí o que mais? 1 Tessalonicenses 1:3. Recordamos-nos constantemente na presença de nosso Deus e Pai do vosso trabalho que resulta da fé operosa. Então, aquela fé que está operando, trabalhando para o bem, trabalhando para edificar as pessoas para entrar nessa esperança. Do amor fraternal, abnegado e da esperança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que estavam trabalhando, né? Ele estava nesse amor fraternal e estava na perseverança convicta por causa da esperança. O quê? Da esperança de vida eterna. Então, você vai esperar em Deus, mas trabalhando para a espiritualidade, trabalhando a sua fé, trabalhando, ajudando o próximo, sabe? Aquela consciência. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que fazer. Eu estou dando o meu melhor, tá, pessoal? Desculpa aí se não for tanto melhor como você esperava, mas é o meu melhor que eu posso dar, segundo os recursos que eu tenho em mão, tá? Que a espiritualidade me concedeu, tá? Se ele me conceder mais, vamos trabalhar mais, tá? Ok, 2 Timóteo 1:12. Por essa causa também sofro. Todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido. Eu estou plenamente convicto. Nossa, Paulo não era brincadeira, tá? De que ele é poderoso para guardar o que lhe é confiado até aquele dia. Então, Paulo, eu estou convicto que Deus é poderoso para guardar você o que lhe é confiado, então, a esperança de ver até aquele dia. Eu estou convicto disso. Então, fique na frequência. Ele estava ensinando a Timóteo. Ao que mais? Romanos 8, versículo 18. Pessoal, aqui a gente estuda, tá? A palavra aqui não é como vocês aí que é muito religiosos estão indo para a igreja. Lá o cara lê um versículozinho e depois você volta para casa. Não, aqui a gente faz o estudo, você vê que é duas. E aí a gente lê os versículos, tá, pessoal? Bastante, tá? Para a gente ter a consciência, a compreensão, tá? Para você tomar consciência. Agora a decisão é sua, tá, pessoal?
Eu fiz o estudo aqui para ser, mas a decisão é sua. Ninguém é forçado, tá? Aqui não existe isso, tá? A não ser na sua igreja que força você a não assistir meu vídeo, força você a não fazer aquilo outro, tá? Aqui não é assim. Aqui você é livre, tá? É uma espiritualidade livre, é uma espiritualidade holística, com essa visão holística da espiritualidade. E esperando que você tome consciência, tá, pessoal? É isso. Não tem o que fazer, tá? Aqui ninguém está preso, não. Eu estou passando esses conhecimentos, mas se você disser, não, irmão Solano, quero saber disso, não, tá? Tá tudo certo, sem problema nenhum, tá? Espero que você não fique meu inimigo aí, tá? Para me atacar, viu? Espero isso, tá? Eu já tô cheio aí, tá? Entra na fila aí de inimigo aí que quer me atacar. Entra na fila, tá? Aí ele fala, Romanos 8,18. Considero que o nosso sofrimento atual não pode ser comparado com a glória que a nós será revelado. Então, o sofrimento aqui que a gente passa, pessoal, não pode ser comparado. É uma coisa muito gloriosa que vai ser revelado para a gente. A vida eterna, muitas coisas que Deus tem preparado, maravilhosa, pai. Não se compara, tá? O sofrimento daqui, se você perceber, é tão pequeno, tá? Em relação ao que a gente... Então, a gente tem que ter essa consciência. A gente passa aqui as dificuldades da vida, as coisas da vida, mas a gente sempre, sem perder essa confiança, a esperança em Deus, da vida eterna e de um futuro melhor, tá? Ok, Salmo 33, versículo 20 e 22. Vamos ler. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Então, proteção, né? Ele auxilia e nos dá proteção. Nele se alegra o nosso coração. Será que você se alegra o seu coração no Senhor, pessoal? Pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor leal, Senhor, como a ti está a nossa esperança. Então, a sua esperança está no Senhor, pessoal? É uma pergunta, tá? Se quiser responder aí, sua esperança está no Senhor? Então, nada vai lhe impedir. Deus vai lhe dar auxílio, vai ser seu escudo, ele vai dar alegria no seu coração, né? Se você confiar no santo nome dele, né? Porque esteja sobre nós o teu amor leal. Então, essa vibração esteja na nossa vida. Porque, Senhor, com a ti está a nossa esperança. Então, a nossa esperança está no Senhor. A minha está, tá, pessoal? Eu posso passar todo e qualquer tipo de dificuldade, então vou fazer igual a Paulo. Eu sei ter em abundância, sei passar em abundância e sei viver na necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí, pessoal? Você pode falar isso? Pode passar todas as coisas? Aí eu vejo alguns cristãos que, às vezes, até na pandemia, ai, perdi meu negócio, ai, acabou minha vida, oh meu Deus, acabou minha vida, ai meu Deus, ai, minha família, a coisa na pandemia. Teve muitos aí, pessoal. Eu digo, que fé é essa que você está tendo? Que fé é essa? É no negócio que você tinha? No dinheiro? Nas coisas aqui? Era isso que você tinha fé? Aí quando perdeu você não tem mais? Por isso que foram desmascarados nessa dificuldade que a gente passou. A pandemia foi desmascarado muitas pessoas. Muitas pessoas se afastaram da fé.
não querendo crer mais em Deus, e outras ficaram firmes, aumentaram mais a sua fé, a sua esperança em Deus. A dificuldade deles, não, Deus está comigo, nada, aqui não sai, eu saio para lugar nenhum. Então, aumentou mais a fé da pessoa. Então, é aí que você vai ver verdadeiramente aqueles que estão com o Espírito de Deus conectado à espiritualidade verdadeiramente, tá? Não essa casca aí de religiosidade, tá, pessoal? Agradecer a vocês, tá? 55 minutos, tá? Acabei no tempo certo, tá? Agradecer a vocês, obrigado. Agradecer pela sua visualização, tá, pessoal? Pelos novos inscritos aí no meu canal, obrigado. Continue, tá? Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!